Olá, pessoal! No vídeo de hoje trataremos de uma revisão chamada de revisão das atividades concomitantes, que é destinada àqueles trabalhadores que durante a sua vida laboral possuíam mais de um emprego. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo até o final, dê um like e compartilhe com os seus amigos. Eu sou a Mariana Petri, sócia do Petri e Friza Advogados Associados. O que são as atividades concomitantes? São aquelas atividades em que os trabalhadores exerciam mais de uma atividade ao longo da sua vida laboral. Exemplos de trabalhadores que exercem atividades concomitantes são os enfermeiros, que trabalham em 2 hospitais, ou até inclusive 3 hospitais, médicos que trabalham no consultório, trabalham em hospitais e também prestam serviços para planos de saúde, professores da iniciativa privada que trabalham em mais de uma escola particular, vigilantes também podem se enquadrar, que normalmente trabalham como vigias noturnos ou diurnos e talvez exerçam alguma outra atividade. Não necessariamente a revisão das atividades concomitantes são destinadas àqueles trabalhadores que exerçam a mesma função. O requisito para a revisão da atividade concomitante é exercer atividade laboral de forma simultânea. E como é que funciona o cálculo da aposentadoria para quem exerceu atividade concomitante? É importante lembrar que em junho de 2019 a legislação foi alterada e o INSS passou a somar as contribuições daquelas pessoas que exerciam atividade concomitante. Entretanto, as aposentadorias concedidas antes de junho de 2019 não era assim que o INSS procedia o cálculo. Antes de junho de 2019, o INSS calculava a atividade concomitante sem somar as contribuições. O INSS dividia, então, as atividades desse trabalhador em atividades primárias e atividades secundárias. E apenas somavam essas contribuições se o segurado cumprisse todos os requisitos da aposentadoria em ambas as atividades. Caso contrário, o INSS calculava a média apenas da atividade em que o segurado cumpriu todos os requisitos para aposentadoria e na atividade considerada secundária, o cálculo das contribuições, a média era feita apenas com um percentual, baseado então no tempo de contribuição que o segurado teve naquela atividade secundária. O que acontecia é que essa forma de cálculo acabava prejudicando então a renda desses segurados que exerceram atividades concomitantes, porque os salários de contribuição então não eram somados pelo INSS. O que acabava gerando um prejuízo financeiro para o segurado, na medida em que esses salários de contribuição não eram somados integralmente para compor a renda mensal inicial do benefício previdenciário. Então, lembrando que as aposentadorias concedidas a partir de junho de 2019, daquelas pessoas, aqueles trabalhadores que exerceram atividades concomitantes, o INSS passou a somar esses salários. Então, nesse caso, não haverá um prejuízo financeiro na renda. Entretanto, as aposentadorias concedidas antes de junho de 2019, daqueles trabalhadores que exerceram atividades concomitantes ao longo da sua vida laboral, provavelmente terão um direito à revisão das atividades concomitantes. Quem pode ter direito à revisão, então, das atividades concomitantes? Aqueles trabalhadores que exerceram atividades concomitantes, ou seja, aqueles trabalhadores, relembrando, que tinham mais de uma atividade laboral ao longo da sua vida contributiva e que se aposentaram antes de junho de 2019, poderão ter direito à revisão das atividades concomitantes. Lembrando que o prazo para revisar o benefício previdenciário é de 10 anos. O que diz a jurisprudência, o entendimento dos tribunais a respeito desse assunto? Esse tema foi um tema muito discutido nos tribunais em razão desse prejuízo para esses segurados que ao longo da vida laboral exerceram mais de uma atividade. Recentemente, o STJ, através do julgamento do tema 1070, entendeu que todos os trabalhadores que exerceram atividades concomitantes têm direito que essas contribuições sejam somadas. Claro que essa soma não poderá ultrapassar o teto do INSS. Resumindo, a revisão das atividades concomitantes é uma importante ferramenta para rever a aposentadoria daqueles trabalhadores que exerceram mais de uma atividade laboral ao longo da sua vida contributiva. Se você ficou com alguma dúvida a respeito desse assunto que nós tratamos hoje, deixe um comentário ou nos chame nas nossas redes sociais.
Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar com seus amigos.